Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você vai? Como você está? Espero que bem. Hoje eu tenho uma história aqui de muita superação, de muita luta, uma história imparável, honrando aqui o nome do canal. O meu convidado esta semana é bombeiro militar em Pernambuco há 12 anos e agora, aos 38 anos de idade, está apenas aguardando o curso de formação para tomar posse como delegado de polícia na Bahia. Ele tem uma história diferente como aluno do GRAM, já que durante a viagem para fazer a prova da PCDF, o concurso foi suspenso em razão da pandemia e ele acabou visitando as instalações do GRAM aqui em Brasília. Foi quando nós nos conhecemos e eu pude presenteá-lo com um manual do Imparável. Ranildo Júnior é filho do seu Ranildo Nunes, aposentado pela Companhia de Eletricidade do Estado de Pernambuco, e da dona Célia Nunes, que se dedicou ao lar e à família durante a sua vida. Antes de ser bombeiro, carreira que iniciou aos 27 anos, ele já tinha sido estagiário na Companhia de Água de Pernambuco e na área burocrática de uma revendedora de celulares, e até tentou também a vida como empreendedor em uma pequena loja. Foi por meio dos estudos, foi por meio dos concursos que o Ranildo viu a possibilidade de ter uma vida ainda melhor. Ele tinha alguns sonhos ali na infância diferentes, mas viu nesse caminho uma trajetória mais atrativa, batalhou muito para chegar a essa aprovação de delegado. Ele vai contar aqui um pouco para a gente de como foi essa caminhada. Ranildo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço aí pelo convite, né? Maravilhoso, né? Muita alegria, muita honra, né, para a gente. Agradeço também a tua audiência, né? Teus telespectadores. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? A depender da hora aí que estão assistindo. E para mim é um prazer estar aqui e partilhar um pouquinho da história aí com muita gente que talvez sirva de inspiração. É isso aí. Bom, Ranildo, vamos falar um pouco sobre sua infância. Onde você nasceu, onde você cresceu, como é que foi essa fase da sua vida, como é que era a sua vida familiar ali na infância, na adolescência? Gabriel, nasci numa família simples, né, cristã, no interior de Pernambuco, na cidade de Bezerros, né, próximo a Caruaru, mais ou menos 110 quilômetros da capital. E minha infância foi com aquela limitação, né, de uma família simples, mas uma infância feliz, né, e meus pais sempre cuidaram, assim, para eu estudar, né, e eu sabia, né, quem não herda tem que ralar, né, sangue, suor e lágrima, né. Tem uma frase de Milton Friedman, né, que eu sempre gostei, que é que não existe lanche grátis, né. Então a gente tem que ir atrás e o esforço enobrece, né, o trabalho. Então foi por esse caminho, né, com esforço, com estudo, que eu busquei um lugar, né, ao sol, né. Você, na pré-entrevista, relatou que por muitos anos foi um aluno mediano. Você ia bem na escola, não ia? Isso mudou em algum momento? Oscilou um pouquinho. Eu acredito que até a quinta série, eu estudava, tinha boas notas, né, 8, 9, e depois ali naquela fase da adolescência, a gente vai tomando outros caminhos, né, vai tentando se filiar aos grupos, e vai assumindo uma identidade que não é a sua necessariamente, e você vai sendo contagiado e tomando outro ritmo, né, de vida. Então, aí as notas foram caindo, e eu recordo que mais tarde, lá no ensino médio, aproveitando aqui já para relatar um pouquinho da história, eu saí com um amigo, né, e minha mãe disse, não vá, e acabei sofrendo um acidente de moto, tive muitas escoriações, fiquei alguns meses, eu acredito, acamado, e tinha alguns livros, assim, que meu pai tinha adquirido para mim, e, Gabriel, eu vi aquele livro lá empoeirando, eu disse, não pode ficar assim, não. Me gerou reflexão, abri o livro e comecei a estudar, né, tomei gosto e acabei entrando no vestibular de economia na época, e acabei formando. E muito tempo depois é que eu entrei no ramo do estudo para concurso e acabei fazendo direito e tal.
Mas foi uma grande virada de chave esse acidente, né? E você começou a estudar firme no hospital, foi isso? Não, eu já estava em casa, né? Na cama do meu quarto e os livros estavam ali do lado, né? Estava no meu campo de visão e acabei pegando e começando a ler. E aí você foi fazer faculdade, e aí quando que os concursos apareceram nesse mundo? Foi antes da faculdade acabar? Foi Gabriel, depois? é uma história engraçada, rapaz, porque o contato com o concurso, né, foi meio genérico. No ano de 2002, eu não sabia marcar um gabarito, Gabriel. É aquela bolinha, né, deve ser pintada de preto, eu fazia um X, para você ter ideia. Lá no concurso, recordo do INSS, ano de 2002. Então, fazia concurso esporadicamente, sem treino nenhum. Aí, quando eu casei, aí retomei isso aí de uma forma mais forte, né? Minha esposa acabou comprando um curso, eu recordo que hoje foi auditor fiscal, foi PRF na época. E eu não sabia fazer prova, aí depois comecei a tirar para vários lados, né? Fazer aquele conjunto de erro clássico, né, do concurseiro iniciante sem assessoramento. Foi por aí. Quando é que você começou a estudar de maneira estruturada? Gabriel, eu recordo que fiz um cursinho e ali, né, sendo influenciado ali pelos colegas, eu consegui fazer um curso para Polícia Civil de Sergipe, entendeu? Aí foi quando deu certo a primeira prova. Eu disse, não, isso funciona. E eu estava já no bombeiro militar. E eu passei na folga, que eram dois, eu trabalhava 2 dias e folgava 6 dias. E na folga, aí eu comecei a me isolar nas salas de estudos, né, na biblioteca, e conversando com aí comecei a fazer prova, né, com mais regularidade, e eu fui vendo que o buraco é mais embaixo, né? Era difícil, o concurso não era assim, não. Tinha que profissionalizar de alguma forma, né, rever a trajetória e ir consertando os erros, e ah, muitas reprovações, né? Eu acho que eu tenho recorde disso, né? Reprovei muito, porque tentei, Quantas? pra, eu acredito que com 50 reprovações ao todo. Porque E eu aí? estava de tudo, né? TJ, ANS, chegava perto, mas não dava para alcançar. Mas aí houve um dado momento que você afunilou um pouco, né? Acho que carreira policial ali, PCDF, estava estudando, tanto que foi a Brasília fazer a prova. Ou foi mais um Ah, tiro aí aleatório? Ou já você estava não, eu dando? já estava numa fase melhor, né? Já estava viajando, assim, para mais distância. E eu e minha esposa, inclusive, né? Ela também entrou no ramo dos concursos comigo. Agora ela deu uma pausa porque o bebezinho da gente nasceu, né? Tá de 3 meses, aí ela está se dedicando a ele. Mas a gente viajou muito, né? Pelo Brasil. E eu recordo que nesse concurso da PCDF, a gente estava em viagem, estava no voo e o governador aí na época da pandemia suspendeu o concurso e começou o burburinho dentro do avião. E quando a gente pousa e confirmou isso, minha esposa chorando, porque a gente tinha muita expectativa, por questões pessoais, de passar nessa prova. E eu disse, não, temos que transformar o limão em limonada, né? Então, eu tinha um grande sonho, assim, de conhecer o Gran Cursos, né? E eu sabia que era lá e busquei ir até a sede lá, muito lindo, né? O pessoal, sem comentário, né? O pessoal maravilhoso, né? Recepcionou a gente muito bem. E eu recordo que nessa visita feliz, né, para a gente, rolou um convite para a gente relatar a uma repórter local, acho que é da Rede Record, para falar um pouco sobre a suspensão do concurso, né, porque tinha muita gente na cidade, né, e pegou todo mundo de surpresa, e dei a entrevista, né, foi uma experiência bem diferente para mim, e nesse mesmo contexto, né, tive o prazer imenso de conhecer você, Gabriel, né, Calado também, né, gente boníssima aí, ambos.
e extremamente educados, né? Na verdade, fez um tour, né, pelo complexo Gran Cursos, né? E a gente conheceu o time inteiro, né? O equipamento, né? A parte técnica, os professores, né? Eu contracenei, tive a honra de conhecer Érico Palhaço, né? Que, né, é um grande delegado aí do Distrito Federal, um excelente professor. E ele me presenteou, né, com um maravilhoso livro, né, rubricado aí por ele, o Imparável, né? Inclusive, minha irmã está lá no Pará agora e eu emprestei para ela ler, mas já disse que tem que devolver Opa, depois. Quero reler. legal. Muito obrigado. E aí você teve o baque da prova, né, que foi cancelada e suspensa por muito tempo, né? Acabou que foi uma suspensão de mais de um ano, né? Que na razão da pandemia. E Exato. nesse meio do caminho você começou a estudar para delegado, você já tinha feito faculdade de Direito antes, porque tem uma faculdade no meio, tem outra faculdade, né? Pois é. Gabriel, eu estava ali no curso, assim, cursando a faculdade de Direito, por isso que eu fazia esses concursos que não eram da carreira jurídica, né? Mas aí já, quando a gente voltou, né, dessa pequena decepção, né, entre tantas que sofri, né, inclusive o delegado do Paraná, que cancelou faltando acho que 5 horas lá para a prova, E você estava lá e e cancelaram também. estava lá, né, refiz a prova lá e fiquei fora até por 2 pontos. E tem isso aí, no Espírito Santo também, eu sofri aquele cancelamento, a gente foi para a discursiva lá e acho que o delegado geral por irregularidades cancelou. Então, concurso é isso, tem que ter resiliência, né? Controle emocional, se aprender, aprender a se autogovernar, né? E, então, assim, foi também uma virada de chave essa questão da PCDF, que eu voltei para casa, acabei não retornando para seguir, né, nessa prova de novo, né, depois da suspensão, e optei por estudar para o concurso de delegado de polícia, né? E como é que mudou na preparação para delegado? Ah, acho que uma das coisas principais é você ser sistemático, ter constância e também, eu acho que bons simulados também ajudam muito. Acho que eu comecei fazendo muitos simulados e tive um probleminha, na verdade, depois com o simulado, porque eu cheguei no platô. E eu recordo que tinha um colega meu, promotor de justiça aqui em Pernambuco, né, que ele falou: Ranildo, quer sair do platô? Coma lei seca com farinha. Foi assim que ele falou para mim. Você está com a mão na taça. Foi assim que também ele usou esse termo para mim. Então, depois que eu comecei a ler lei seca, eu saí de 75 pontos e cheguei na casa dos 80, né? Que é mais ou menos a média hoje para passar num concurso desse, que eu considero de concurso de alto nível, né? Devido à concorrência qualificada. Então, quando eu passei a fazer isso, né, me dedicar mais à lei seca, eu vi que deu uma subida significativa e tanto é que fiquei, né, por 2 pontos fora lá no Paraná. E vi que era esse o caminho, né? Até que a gente fez o concurso da Bahia, né, que também teve uma suspensão, né? E eu recordo que dentro dessa suspensão, dessa primeira suspensão, eu sofri um prejuízo lá, rapaz, no Uber, não sei se nem se pode falar, no aplicativo, né? De que eu fui procurar minha esposa, que a gente perdeu o contato, o celular descarregou e andei muito na cidade e ele cobrou um preço bem assim fora do comum e eu tive que pagar. Ele se aproveitou da minha preocupação e a preocupação foi tamanha, Gabriel, que me deu uma dor aqui que nunca tinha dado aqui na parte da nuca, entendeu? Aí a visão começou a apagar, eu quase desmaio lá no Shopping Salvador. Aí voltamos para casa, decepcionados, perdemos a prova objetiva, né, que eu fiz o cálculo lá de, rapaz, de 100 pontos, 83,4. Eu estaria numa boa colocação. Fiquei triste, mas aí abanei a poeira e tomei o batente de novo, Gabriel. E voltei aos estudos, né? E eu acho que menos de 30 dias depois a gente refez a prova lá
e pela graça de Deus, aí consegui êxito na objetiva e na discursiva, né? Até ganhei uns pontos com recurso também na discursiva e a nota consegui ficar dentro das vagas e a gente já superou a maioria das etapas hoje, né? Que são cerca de 7 a 8 etapas e só estamos aguardando agora o curso de formação com data já fixa, né? Basicamente fixa. Como é que foi a sensação quando você viu aí a aprovação, nome do Diário Oficial, já depois de várias etapas, e após 50 reprovações, né? 50 reprovações é um dos Meu recordes amigo, que não é, aqui do não é canal. coisa, não é pouco, viu? Não é pouco, mas é porque ninguém sabe a história, né? Só vê a ponta do iceberg, mas realmente é muita batalha, mas é o preço, né? Muito custa, né? O que muito vale. Então, a alegria foi tamanha, né? Palavras não conseguem descrever, né? E uma sensação de dever cumprido e, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio, porque é, é máquina de moer gente, concurso, né? Então, você tem que se tornar um combatente, entender a banca, a mente da banca, são muitos fatores envolvidos, né? Então, o maior concorrente, de fato, é você mesmo, né? É vencer tua preguiça, é acordar cedo e, e fazer mais não só quantitativamente, mas fazer com qualidade, né? Otimizando o tempo, né? Com material estratégico, e isso eu recomendo o GRAM, porque o GRAM eu tenho uma assinatura, né? Antiga com vocês, né? Estudei por muitos vídeos, né, me ajudaram demais, né, em qualquer lugar, em qualquer hora, uma grande empresa, né, é a maior do Brasil, para mim, sem dúvida, e sempre recomendei, né, os meus colegas naquela vida de caserna ali, a gente conversando ali no dia a dia, eu recomendando o GRAM, né, de graça, sem patrocínio nenhum, porque acredito de fato, eu conheci, o GRAM é mais que uma empresa, é uma família, de fato, porque fui nas instalações, conheci os donos, e assim. Renildo, qual que foi o maior erro que você julga o maior erro, um dos maiores erros na sua preparação para concurso? E qual que foi o grande acerto que você acha que você teve depois de corrigir a rota nesse percurso? Perfeito. Um dos grandes erros foi não ter estudado jurisprudência, né? Ter vacilado também na lei seca, que realmente é uma leitura cansativa, ter feito poucos simulados, né? No início eu falo, aí depois quando eu refiz a trajetória, eu percebi que os simulados me ajudaram em conjunto com lei seca e jurisprudência, sem dúvida. Controle emocional, eu trabalharia também a questão espiritual, né? E eu acredito muito em Deus, né? Sou cristão, como falei no início, e acredito que essa vitória veio do alto, sem dúvida, né? Atribuo tudo a Cristo, né? Acredito muito em Deus. E a fé, a saúde mental é muito importante, física também, exercício físico, acho que eu teria feito mais exercícios físicos, né? Então, tem que acabar um pouquinho, a gente fica um pouco neurótico, né, compartimentado. Tem outras áreas que tem que seguir paralelamente e que não podem ser negligenciadas, né, porque a confluência desses fatores aí vão colimar num resultado melhor e talvez até em menos tempo. E, assim, as revisões. Quando eu aprendi a fazer revisão, que eu não gosto muito daquela revisão de 24 horas, aquela, né, de Herman, acho que é Herman Ebbinghaus, né? Eu acho que não funciona muito bem para mim. Eu gostava de uma revisão mais multivias. Por exemplo, eu via vídeo, né, e via o mesmo assunto ali por um PDF e tentava escrever o mesmo assunto e depois, se tivesse alguém perto, eu sempre gostava de falar, de explicar para alguém, né? Eu acho que o povo cansou um bocado, mas, enfim, é meu jeito. Acredito que quando eu falo, eu consigo reafirmar dentro de mim e o conteúdo ele vai se cristalizando. Então, as revisões nesse sentido, multivias, né, que eu coloco esse nomezinho aí, me ajudaram muito. Então, guinou muito os resultados. Qual o seu conselho para quem está nesta caminhada, para quem reprovou já muitas vezes, como você reprovou, para quem
está passando por um momento difícil, seja de restrição financeira, alguma questão emocional, alguma questão familiar, qual dica você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Gabriel, aproveitando esse gancho, trazer um episódio rapidinho aqui da minha vida, né? Tive uma irmã que foi acometida por um câncer, e numa fase que eu estava ali, no platô ali, 75, perto de 80, então eu estava muito focado nas provas e essa doença inesperada, né, que surge de forma abrupta, abalou muito minha estrutura, que é minha única irmã. E a gente não sabia o tratamento, não sabia como lidar, era um carcinoma ductal nível 2, né, tem até o nível 3. Então, a gente procurando médico e a gente não podia errar, confiando sempre em Deus, mas entendendo que a parte humana era necessária, né, que fosse feita. E eu recordo que teve um episódio lá da prova do Pará, para delegado do Pará. Prova essa que até nem passei por 3 pontos, recordo muito bem. Mas que minha irmã, né, diante daquele quadro, a família unida ali tentando ajudar ela disse, vá, faça. Ela sempre acreditou em mim, né? Raniela, o nome da minha irmã, tá lá no Pará, um beijo para ela. E eu fui e fiz. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter um senso de propósito nessa terra, né? E tem que ter um senso de missão que está para além da gente, da nossa limitação, né? E é justamente esse incentivo da família, né? É o amor, né? É a união que dá força, que dá essa resiliência, né? É Deus, né? Eu atribuo a esses fatores, né? Transcendentes. E então, teve esse episódio, então eu fui lá, fiz a prova, né, a despeito de não ter passado, mas continuei insistindo. Então, tem aquela passagem bíblica, né, batei, batei e abre-se-vos-á. Então, acredito nisso, a gente tem que insistir, né, que a última palavra é sempre a de Deus. Então, enquanto tiver força, pessoal, física, cognitiva, né, vamos deixar de murmurar, e vamos focar no que precisa ser feito, né? Ao invés de focar no que você não conseguiu fazer. Então, se tem pouco recurso, use ele, entendeu? Com força, com fé, entendeu? Una os esforços da família de alguma forma, né? Esse apoio todo e invista nesse propósito, né? O maior patrocinador do seu sonho é você mesmo. Então, dá certo no final, não tenha dúvida. Se deu certo comigo, certamente dará com qualquer outra pessoa. Vale muito a pena. Estou muito feliz aqui e vale muito. Renildo, muito obrigado por compartilhar a sua história. Parabéns pela aprovação, pelo resultado. Estou ansioso aí para você começar esse curso de formação. Quando você começar, você manda uma mensagem aí me avisando. Com Ficar muito feliz certeza, aí em Gabriel. receber. E muito obrigado. Sempre um prazer conversar com alunos e ver o brilho nos olhos aí de quem conseguiu mudar de vida por meio do estudo, do trabalho, da dedicação. Muito grato aí pelas palavras merecidas em meu favor, né? E eu sou um eterno devedor ao Gran Cursos, né? E você dispensa comentários, né? É uma pessoa maravilhosa como ser humano, para além do empresário, né? Uma pessoa que eu tive um contato pessoal, né? Ainda que um pouco rápido, mas deu para escrutar um pouco, né, da tua personalidade e perceber, né, a linha base e a forma como você conduz, né, a empresa, mas, sobretudo, a sua vida, tá? Então, agradeço ao Gran, agradeço a você pessoalmente e agradeço aos teus telespectadores, né, que se por acaso se identificaram, né, com minha vida, né, que sirva de inspiração, de força e que no final, confiando em Deus, fazendo sua parte, vai dar certo. Então, só esperando agora o curso de formação para, né, ocupar esse cargo aí que tanto sonhei agora. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal ativando aí as notificações, clique no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.